Olá, depois de um bom tempo voltamos às exposições da carta de Paulo aos Colossenses. Paramos por um tempinho aí diante da nossa agenda meio complicada, mas voltemos então à nossa realidade. Hoje Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. Andar seguro com quem dá segurança. Andar seguro com quem dá segurança. O texto de hoje é aquela preocupação do apóstolo Paulo de antes que o problema venha, ele já procura se precaver e precaver a igreja. Como isso é importante, né? Hoje as ovelhas estão sendo bombardeadas por todo tipo de informação. E temos que tomar muito cuidado porque à medida em que as informações vão chegando, as ovelhas vão captando e daqui a pouco envolvidas por tantas informações e pessoas talvez até de nome, com nome de projeção, as ovelhas acabam sendo levadas ao engano. Por isso que essa preocupação paulina com a igreja de Colossos é interessante, é importante e serve de exemplo a todos nós. Daí surge a pergunta, por que os crentes vão à igreja todo domingo? Tem culto de manhã, culto à noite, pregação de manhã, pregação à noite, escola bíblica dominical, estudos bíblicos nos lares. Por quê? Porque exatamente as ovelhas precisam estar sempre bombardeadas com a verdade, porque as informações negativas vêm por aí. A gente vê na mídia aí quantas e quantas informações e o povo muitas vezes se deixa levar por mentiras que são repetidas e acabam se tornando verdades na vida das ovelhas. Por isso que é muito importante batermos nessa tecla da defesa da verdade. É o que Paulo sempre fez em suas cartas, exortações. Meus irmãos, à medida em que nós precisamos de comer alimentos sólidos para a nossa sobrevivência, devemos comer também diariamente alimentos espirituais para a sobrevivência da nossa vida espiritual. Não é fácil de jeito nenhum. Vamos então ao nosso texto. Primeiro, a grande verdade, a grande ideia. Como não andar naquele que fez tudo por nós? Até uma vida de coerência, né? Aquilo que Jesus fez por você e por mim nos faz andar nele, tão somente nele, porque deixar de andar nele é uma traição. Imagina alguém que fez tanta coisa por você e você não anda com ele, você não concorda com ele, você se torna inimigo dele. Não pode. No mínimo, é desenvolver gratidão por tudo aquilo que ele fez por nós. Aliás, é interessante que a gratidão, às vezes, ela tem dificuldade de ser manifesta, né? Porque o orgulho está sempre presente e o orgulho ele tem uma certa competição com a gratidão, né? Porque o orgulho não vem de Deus, Deus não quer isso. A gratidão vem de Deus e o orgulho é o inimigo nos bombardeando para que não agradeçamos em nada. Então, como não andar naquele que fez tudo por nós? É a questão de prioridade, é uma questão de gratidão, é uma questão de respeito por aquilo que ele fez por nós. Andar cuidadosamente nele. Os versículos 6 a 8 nos dá aqui algumas importantes notícias. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Ora, se você recebeu Cristo, é para você andar nele. Você não recebeu outro espírito, outra coisa que não a pessoa de Jesus Cristo. E se você o recebeu, ele passa a ser a bússola do seu andar. É você andar nele. Percebe que o apóstolo Paulo coloca aí com uma
ordem, um imperativo, andai nele. Não faz sentido você receber Cristo e não andar nele. Não tem sentido nenhum. Seria a mesma coisa que você colocar um mapa, dizer eu quero chegar em tal lugar e não andar na estrada ou nas estradas que o mapa indica. Não tem condições. Se você quer chegar naquele lugar, você tem que obedecer à direção do mapa. Andar nele. Versículo 7, arraigados e edificados nele. E confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Olha a gratidão aí. Sempre cheios de ações de graças. Essa questão de arraigado, edificado, é muito interessante. É a ideia daquela árvore que as suas raízes penetram no mais fundo da terra e pode vir o vento que for, ela está ali arraigada. Dali ela não sai. O edifício, por exemplo, recentemente construímos a nossa casa e eu percebi que gastava muito dinheiro e não aparecia a casa. E aí eu fui notar que o dinheiro estava sendo colocado no alicerce. É aquele alicerce que segurava a casa arraigada nela. A casa foi edificada nesse alicerce. Quem é o nosso alicerce? É Ele. Edificados nele e confirmados na fé. E assim nós somos ensinados e sempre cheios de gratidão. Gratidão porque nós andamos em quem nos dá segurança. E o versículo 8 traz-nos assim uma advertência. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias, sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares desse mundo, e não de acordo com Cristo. Então, percebe que existe uma competição. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo, anda nele, está arraigado nele, tome cuidado, porque vai ter gente querendo arrancar você de Jesus Cristo. Através de filosofias, sutilezas vazias, tradição de homens, espíritos desse mundo que não concordam com Cristo. Então, tende cuidado, sempre alerta. Ao receber alguma orientação, verifique se é bíblica, verifique se parte de alguém que tem condições de ensinar você. Andar cuidadosamente nele. Em segundo lugar, andar com gratidão por ele. Vamos andar agora nessa parte aqui, versículo por versículo. Por exemplo, andar com gratidão por ele. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Olha, é interessante aqui. Aqui o apóstolo Paulo está defendendo que a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Ele é Deus. E ele é a cabeça de todo principado e poder. Não existe poder maior que o de Jesus Cristo. E é nele que nós vamos crescer e vamos ter a nossa plenitude de vida, é nele. Então, andar com ele, andar com gratidão por ele, porque ele é Deus, não há nenhum outro. Em segundo lugar, andar com gratidão por ele. Nele também fosse circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Nós somos circuncidados. Os irmãos sabem que o judeu era circuncidado ao 8º dia de vida, em que eles pegavam lá a criança e no pipi da criança fazia aquele cortezinho no prepúcio e era a circuncisão que marcava no corpo, na carne, que ele era um judeu. Nós fomos circuncidados pelo Espírito Santo de Deus, não por mãos humanas, mas pela ação do Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós somos salvos em Cristo. Então nós temos a circuncisão em Cristo pelo arrependimento dos nossos pecados.
Versículo 12: sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui é claro que nós defendemos o batismo por imersão. Não existe quadro mais bonito, representação mais bonita que no batismo, em que nós, quando mergulhamos, somos sepultados com ele no batismo e quando nós somos levantados, ressuscitados com ele. Não que o batismo salva, mas o batismo vai mostrar como testemunho aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Mortos e ressuscitados com Cristo. Isto pela fé em Cristo Jesus. Ainda andar com gratidão por ele. Versículo 13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Aqui é o processo da nossa salvação, né? Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. E ele apagou a escrita da dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus pelo nosso pecado, mas ele pagou totalmente. E ele fez aquilo que teria que fazer para que nós pudéssemos ser salvos. Caso contrário, não seríamos salvos de forma nenhuma. Ele apagou a escrita da dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu do vosso meio, cravando ali na cruz. Quando você olha para a cruz, imagina que ali estava cravada toda a sua dívida que ele pagou. E com isso, ele tirou todo o poder das potestades, dos principados, e expôs em público na cruz e triunfou sobre eles, derrotou a ação do inimigo. Que maravilha! Por isso, meus queridos irmãos, nesse texto vemos como não andar naquele que fez tudo por nós. E temos algumas aplicações. As ovelhas devem viver sob lembranças da verdade, constantemente. Nós não podemos deixar que na mente das nossas ovelhas haja espaço para que o inimigo adentre e vai apagando a verdade, vai, de certa forma, manchando a verdade, tirando coisas da verdade que ela acaba se tornando mentira e vai minando a verdade, minando a sã doutrina. As ovelhas devem viver sob lembranças dessa verdade. Não deixemos que suas mentes sejam poluídas. Isto é muito importante. Às vezes ouvimos de pessoas que, jovens, por exemplo, vão para uma universidade e chegam ali, eles perdem a fé. Sabe o que acontece? É que as suas mentes vão ser poluídas por inverdades. E se elas não estiverem bem alicerçadas, elas vão. Por que Paulo faz essas advertências? Porque existe esse atentado às nossas vidas, às nossas convicções. Senão, o apóstolo Paulo, senão Deus não faria tantas e tantas e tantas observações quanto às investidas do inimigo na nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, vamos ficar firmes na verdade. Não vamos permitir que paremos no tempo e deixemos de considerar as verdades da palavra de Deus e ouvindo coisas que não se devem. Selecione bem quem você está ouvindo, selecione bem o que você está lendo, selecione bem aqueles que estão aí na mídia tentando trazer outras verdades, às vezes uma verdade colorida que parece ser, mas não é. Muito cuidado. E que Deus nos abençoe e sermos sempre gratos.